Paz do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus guarda. Como deve reagir, como existe perseguição referente à nossa fé, à nossa religião, à nossa fé em Deus. Que a religião, ela existiu a perseguição desde sempre. Se você pega ali na primeira família da Bíblia, Adão, Eva, Caim, Abel, o primeiro assassinato da história na Bíblia foi perseguição religiosa. O Caim sentiu ira, inveja do mesmo tempo do seu irmão, porque Deus aceitou seu irmão e sua oferta, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E ali entra a primeira cena da perseguição religiosa, onde que Caim reagiu com ira, com inveja do seu irmão e matou ele. Porque Deus aceitou a oferta dele, porque a oferta do irmão dele era sincero, era de amor, era de fé, era de coração a Deus, acreditava em Deus, acreditava em Jesus, acreditava que ele existia. Mas Caim não, Caim deu sua oferta de qualquer jeito, deu sua oferta de qualquer maneira, sem fé, sem amor, sem crer. Então Deus rejeitou a oferta de Caim, porque foi dada com rancor, assim como muitos fazem dentro da igreja. Dá para Deus aquilo ali que tem que ser dado de qualquer jeito, e Deus não vai ouvir, Deus não vai atender, porque Deus não recebe de qualquer jeito. Deus não recebe de qualquer jeito aquilo que é dado a Ele. Sem fé, sem amor, sem carinho. Tem que acreditar naquilo que você não vê. Hoje muitas igrejas estão fazendo sem crer. Usando a si próprio para ofender, machucar. Irmãos, devemos fazer para o Senhor com fé e com amor. Para que Deus venha pegar o seu sacrifício, a sua oração, o seu jejum, a sua luta. Não adianta você pendurar numa igreja e não crer. Só ir ouvir. Tem que crer naquilo que Deus quer que a gente creemos. De lá para cá, isso tem sido a história. As trevas odeiam a luz. A mentira persegue a verdade. A injustiça procura de toda forma machucar a justiça. Então, se você entra no contexto do Novo Testamento, você nota que a igreja cristã sofreu primeiro a posição dos judeus. Bem antes do longo do ministério de Paulo, pela mão dos seus próprios irmãos. Depois, a partir dos anos 64 de cristão, a perseguição teve uma ordem política em Roma, aonde os cristãos começaram a ser criticados, começaram a ser julgados, começaram a ser condenados, começaram a ser jogados na cova do leão, assim como foi Daniel. A perseguição, a falar a verdade, elas são levantadas sim. Elas são perseguidas sim, porque até dentro da igreja somos perseguidos. Mas, irmão, se você fala a verdade, se você faz a vontade de Deus verdadeiramente, não importa se você é condenado ou julgado, não se preocupa em salvar a tua alma. Não preocupa com o que fala daqui nem dali da sua vida. Sabe por quê? Enquanto preocupa em julgá-lo, em condená-lo, está esquecendo de lutar pela sua própria salvação. Porque esquece de lutar pela sua salvação e vai procurar a ofender alguém, a perseguir alguém. Então, irmão, vamos parar. Vamos, já não é mais tempo.
A perseguição da igreja, ela tem há muitos anos, aonde diz que começaram, na Bíblia fala, na época, né? De Adão e Eva, e os filhos de Adão e Eva que se geraram inveja um ao outro. Então, irmãos, para que tudo isso? Não adianta. Não adianta, todos nós vamos ser julgados sim, pelas nossas consequências sim. Ninguém é santo. Não é porque hoje falo de Deus, vou para a igreja, hoje tem ministério, tem isso. Gente, não é porque você faz tudo isso, você é santo, não. Ninguém é santo. Todo dia nós lutamos para vencer a batalha espiritual. Todo dia nós lutamos, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Todos nós, todo dia pecamos. Não tem santo. Ninguém é santo, assim diz o Senhor. Aquele que disser que é santo é o pior pecador que há sobre a terra. O único santo foi o Espírito Santo, Jesus, que pôs o pé nessa terra e não pecou. Então vamos parar de perseguir os irmãos, parar de perseguir e parar de querer ser santo demais. Porque ninguém é santo. Chega! Cada um busca a tua salvação e faça a vontade de Deus, o seu chamado, a obra do Senhor que você foi chamado a fazer. Faça. E é o Senhor que vai te condenar. Não é ninguém, não é eu e não é ninguém. Chega, de irmãos, de condenar uns aos outros. Chega, Jesus já está falando. Chega, basta. Só faz aquilo que você foi chamado a fazer. Faz aquilo a que você foi escolhido a fazer. E para. O Senhor fala, já deu, para. O que está acontecendo nesse mundo, gente? Ninguém faz mais nada, só julga, condena. Um quer ser melhor do que o outro. Um quer cantar melhor do que o outro. Um quer ser melhor do que o outro. Gente, ninguém é melhor que ninguém, não, gente. Do pó nós veio, do pó nós vamos voltar. Somos nada. Diante de Deus somos um só, um só, um só. Coloca na cabeça. Você entendeu? Será queimado vivo, jogado às férias porque foi perseguido. Os longos de domínio de Romas. Até que o Império Romano conhece o cristianismo como religião. E vem outras perseguições religiosas. Na mão dos papas, muito sangue derramado. E depois da reforma, continua. Hoje, muitos irmãos nossos estão sendo presos, torturados, colocados nos paredões, no Estado Islâmico. Ou naqueles países de uma religião totalitária como religionismo, muitos nós não podem ter uma Bíblia, não pode confessar a sua fé na vida evangélica. Você entende? Muitos irmãos nossos têm morrido, porque tem lugares que não aceitam, não pode ter Bíblia, não pode confessar a fé. Comunismo matou mais cristão no século XX de todo o mártir do cristianismo. Hoje, talvez nós não temos aqui no Brasil a perseguição no sentido de proibição de vir ou ter um templo, de pregar a Bíblia ou pregar para as pessoas, mas ainda existe uma perseguição teológica, a cristofobia no país. O que fazer? Nós devemos manter a nossa fé intacta, sem jamais retroceder. Os cristãos serão o seu testemunho, não se rebelando contra ninguém, nem contra o rebelde, não levantando contra ninguém. Nós preferimos morrer por nossa fé do que mudar por nossa fé.
O apóstolo Paulo disse, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo... capítulo 3, versículo 2, por aí. Você entende o que está acontecendo? O apóstolo Paulo diz, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 2, todos aqueles que quisessem viver pessoalmente, você será perseguido pelo pecado, por mais atitude e ações. Mas se sofrer pela nossa fé, nós vamos estar sendo aventurados, diz a palavra de Deus. Então a perseguição vai ter. Mas se você manter sua fé, se você manter confiança em Deus, como Paulo falou, não no pecado, não nas coisas do mundo, mas por ser condenado e julgado e tacado pedra, e você persistir na sua fé e não desistir de Deus, não desistir da obra, não desistir de Deus, você será salvo. Não desiste, persiste, morre por Cristo. Morre por Cristo, porque vai morrer a carne, mas a alma sobreviverá na glória com o Pai. Amém?